Vamos começar a falar um pouquinho sobre finanças, que nós sempre estamos aqui com a Fernanda Simolim, trazendo a educação financeira, que foi uma proposta que iniciou no ano passado, para que todos nós, ouvintes, telespectadores, eu também, nós tenhamos um pouco desse tipo de ensinamento, né? Desse tipo de educação. E Matheus Chaibub, também da W1, veio aqui trazer as informações. Fernanda, bem-vinda. Satisfação estar aqui de novo. Conteúdo de utilidade pública, de valor, né? Que é aquilo que eu sempre falo. Qual que é o nome do seu professor de educação financeira lá na escola? A gente não teve. E aí, como que você aprendeu a lidar com o dinheiro? Que a gente precisa de dinheiro para tudo e para o resto das nossas vidas. Então, por isso, a importância de investir em conhecimento, de ter uma consultoria financeira para estruturar todo esse planejamento para você. Vamos investir em conhecimento, em educação financeira. E para isso, hoje eu trouxe reforço. Eu convidei o Matheus Chaibub, que é da W1 Consultoria. Obrigada por aceitar o convite. E a gente veio aqui contribuir com orientações da importância de ter um consultor financeiro na sua vida, te orientando no melhor uso aí do seu dinheiro. Obrigada, Chay. Seja bem-vindo. Perfeito. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Eu quero começar com uma pequena reflexão e eu gostaria que enquanto eu trouxesse essa reflexão, todo mundo tentasse se encaixar um pouco nisso e tentar se enxergar mediante esses principais pilares que eu sempre trago, que é a maior dificuldade do brasileiro conseguir se organizar financeiramente. Eu trago em 3 pilares principais, né? O primeiro deles é desconhecimento. A gente, como a própria Fernanda comentou, a gente não tem o conhecimento técnico, né? A gente não adquire esse conhecimento técnico através de uma escola, ou mesmo de uma faculdade, de um curso que não é comum as pessoas procurarem para fazer esse tipo de curso, né? Então, o primeiro ponto a gente não faz porque a gente não tem o conhecimento técnico. Acho que esse é o primeiro ponto importante. O segundo é que a gente não tem experiência. Não é comum a gente tomar a iniciativa de fazer algo, de se organizar bem financeiramente, porque a gente nunca teve pessoas ao nosso redor que fazem isso muito bem, que tiveram um ótimo resultado, começando a investir desde o começo, montando um planejamento de aposentadoria ali desde mais cedo. E aí a gente acaba não tomando iniciativa, né? A gente sempre, muitas das vezes, toma iniciativa de melhorar algum hábito pessoal, de melhorar as próprias finanças quando a gente vê alguém que fez e deu muito certo. E isso a gente sabe que no nosso cotidiano não é nada comum, né? E o terceiro pilar, que é da desconfiança. Imagina, o brasileiro ele não tem conhecimento técnico, ele não vê ninguém da família, dos amigos que fizeram e deu um ótimo resultado, né? E além disso, ele só vê notícia ruim, geralmente. Ele vai ver que, a Anitta tomou um golpe de pirâmide, de criptomoeda, o jogador do Palmeiras, enfim, como N outros aí que a gente já viu. Qual que é a consequência disso? O brasileiro, obviamente, ele não vai tomar a iniciativa de fazer algo porque ele acha que do jeito que ele está fazendo tá bom. Quando que ele toma iniciativa de algo? Exatamente nessa situação que a Fernanda comentou, que é quando a pessoa já está totalmente endividada. Então, quando você pega todos esses pilares, exatamente esse é o motivo do brasileiro não conseguir se organizar. Então, gostaria, como eu comentei, até que todo mundo fizesse uma reflexão mesmo até onde você se vê nesse cenário, né? Até onde você passou de não ter uma educação financeira, de não ter uma boa experiência, né? Uma experiência positiva com pessoas próximas, entender um pouco mais do porquê que você não faz hoje e mudar isso daqui para frente. É difícil, né, Matheus? Porque nós estamos em uma geração que é aquela geração que fica mais no limbo, né? Os pais tiveram um determinado controle enquanto precisavam para poder criar seus filhos e poder ter um patrimônio. Isso é o que normalmente acontece, mas não souberam passar isso para os seus filhos, né? Não conseguiram, porque eles estavam preocupados em ter, em conseguir, em conquistar para que você tivesse uma situação melhor do que eles tiveram. Mas mesmo assim, as gerações mais novas ainda continuam errando, continuam se endividando, continuam não sabendo como é o mercado financeiro. Ora, na hora que entra com a educação financeira, a multa, a gente sempre fala, mexeu no bolso, é o lugar onde dói mais no brasileiro. Em contrapartida, tem aonde se aplicar. Porque na hora que você deu os grandes exemplos de jogadores, da própria cantora, os grandes exemplos deveriam fazer com que nós repensemos se vale a pena e com quem vale a pena. E aonde aparece o consultor?
e aí eu vou trazer também para que você fale da importância, aonde aparece a W1 nisso tudo, que ela consegue reformular, reorganizar, reeducar essa pessoa para que ela tenha consciência, principalmente, eu quero investir, eu posso investir, mesmo que algo pequeno. Eu não preciso investir como meu amigo, que coloca muito dinheiro em determinadas áreas. Não, eu posso começar baixo. Daqui talvez uns 10, 20 anos, eu tenho um valor já agregado mais interessante do que eu esperava. Então, o que a W1 aparece nisso tudo e o porquê da importância em um consultor estar presente, né? Em qual momento da vida ele precisa aparecer? Eu costumo sempre mencionar que a importância da consultoria, até se a gente fizer um comparativo com a própria assessoria de investimentos, né? A assessoria, ela te dá o suporte em direcionar muito bem o dinheiro que você já tem. Mas a gente sabe que o brasileiro a gente ainda precisa dar uns passinhos para trás de fazer com que ele consiga ter esse dinheiro para começar ali a investir mensalmente. E dentro da consultoria, a gente presta uma consultoria 360 graus, que é o nome que a gente dá, que é uma consultoria completa, onde a gente atua em literalmente todos os pilares ali da sua vida financeira, com exceção de contabilidade. E o porquê isso é tão importante? Porque não adianta você investir muito bem, sendo que de 2 em 2 anos você troca o carro da pior forma possível. Então tudo que você ganhou investindo bem, você perde trocando carro. Não adianta você trocar o carro da melhor forma, investir muito bem, sendo que é a maior aquisição da sua vida, e isso acontece muito, que é o seu imóvel, você faz ali no primeiro financiamento, às vezes você nem sabe se sua vista é melhor, se o financiamento é melhor, se o próprio consórcio é melhor. Existem outras categorias de crédito ainda também. Lá na W1, desculpa, que eu sou muito apaixonada, existe um especialista de patrimônio, que é de forma personalizada, ele vai fazer o seu estudo e vai dizer, olha, o melhor de repente é o financiamento, o melhor é o consórcio, melhor você dar uma entrada de X. Então faz todo esse estudo para você otimizar suas finanças. E essa é a beleza e esse é o nosso diferencial, né, Chay? Perfeito. Matheus, até é interessante falar sobre isso, porque às vezes a pessoa não tem realmente o controle, né, do que ela pode. Eu falei esses dias, eu comentei sobre isso. Falei assim, olha, a tua rescisão, você vai utilizar para quê? Você vai utilizar para pagar dívida? Você tem dívida? Não tem? Então investe. Ah, mas eu tenho seguro. Então, o seguro vai te bastar? Ah, não vai, eu vou precisar de R$ 500 a mais por mês para aguentar. Então você retira dessa rescisão e aplica essa rescisão em algum lugar. Faz ela render alguma coisa. Não queira queimar, não queira comprar ou fazer aquilo que você não pode. E tem que ser de forma personalizada o investimento. Não é o efeito manada de investir onde o vizinho investiu. Justamente. Porque você e as suas necessidades da outra pessoa são diferentes. Então, isso os nossos assessores fazem em conjunto com o consultor. Então, são 4 mãos ali cuidando da carteira de investimentos do cliente, da reserva de segurança, reserva de aposentadoria, que com um pouquinho por mês, lá na frente, vai fazer a diferença. Mas a W1, ela tem 40 anos já no mercado. E é a maior do Brasil. O que vocês conseguiram construir nesse período de 40 anos, principalmente, como atitude, como reflexo para a sociedade? Porque já que vocês trabalham nessa área de consultoria, já que trabalham nessa área de 360 graus, né, que dá para se verificar como um todo, o que vocês modificaram essas pessoas que estão hoje com você, recebendo essa prestação de serviço que vocês fazem, e o reflexo que elas acabaram fazendo no mercado? Olha, a empresa dele se desenvolveu, ele como pessoa acabou se desenvolvendo e começou a ter possibilidades no mercado. Eu vou viajar mais, eu vou curtir um pouco mais com a família, vou ter o tempo de ócio maior. Então, em 40 anos, o que vocês construíram? Tá no começo ainda, né? A gente ainda tem muito que mudar. O nosso objetivo, nosso propósito é mudar a realidade do brasileiro. E a gente tem muito campo de crescimento, né? Eu trazer até alguns números aqui. Eu me formei nos Estados Unidos, né? Morei lá por 5 anos, me formei em economia e voltei para atuar na W1. Então, eu uso esse comparativo, né, de países, porque os Estados Unidos é a linha contrária do Brasil. Para você ter uma ideia, hoje 91, 92%, se eu não me engano, já investem. Não nos bancos tradicionais, investem em corretoras. E lá nos Estados Unidos ninguém investe em renda fixa, como aqui que é o mais comum. Né? LCI, CDI, taxas básicas. Né? Lá todo mundo investe na bolsa.
A bolsa é de anos atrás, então é super comum, por exemplo, eu falar com o meu vô de 70 anos e ele investir na bolsa há 50 anos. Então é outra cabeça. Então a gente tem muito potencial de crescimento, de 4, 5 anos para cá, que o brasileiro de fato começou a se interessar um pouco mais por investimento, principalmente depois do boom do Bitcoin, pandemia, enfim, chance de ganhar dinheiro fácil, né? O brasileiro se interessa. Então a gente tem muito campo de crescimento. Hoje, se eu não me engano, 80%, quase 90% do brasileiro ainda investe em banco tradicional. Ô, Matheus, você tocou num assunto interessante a respeito dos Estados Unidos como exemplo, né? Como que você entendeu, como que você verificou isso no mercado? Porque os brasileiros que investiram na Bolsa durante a pandemia, um pouquinho antes, e aí logo em seguida veio a pandemia, tudo ficou suspenso. E a grande maioria zerou. Tudo que investiu, zerou. Se uma grande maioria faz isso nos Estados Unidos e investir em Bolsa, então muitas pessoas também perderam dinheiro. Né? Porque, teoricamente, é internacional, as transações acabam acontecendo, se perde aqui, vai perder em outro local. Como que o mercado consegue se recuperar mediante a chegar num determinado momento, aquele consumidor, aquele investidor, ele perdeu tudo aquilo que ele colocou na bolsa. E que aí, nós ouvíamos muito isso, olha, não retira. Não retira agora porque vai melhorar. Na hora que você vai no retira, você não tinha mais o que retirar, estava zerado. Né? O período da pandemia que se estendeu, que imaginávamos que fosse pequeno, se estendeu ao ponto de zerar todo o investimento que a pessoa fez. Então, como que isso o mercado americano começou a verificar, né, a ter como uma resposta, e o nosso? O principal motivo é da pessoa não ter um suporte para investir. Quem tem um bom suporte, com certeza, quando a pandemia estava ali no seu começo, reformulou completamente a carteira, né, e teve sofreu muito menos com essa queda. E como você mesmo falou, e aí mais uma vez a atitude profissional, né, de deixar o dinheiro lá, não retirar, né, mesmo que tenha praticamente zerado, ficado no negativo, mas isso pode retomar, e a tendência é que retome ali a patamares de 1 ano, 6 meses, aí vai variar do que era antes, né? Por isso a importância da diversificação da carteira, né? Que a nossa avó falava, não concentrar todos os ovos na mesma cesta, e isso o assessor da W1 Capital faz com maestria, né, Chay? Ter esse acompanhamento, né? Acho que o mais importante, eu sempre falo que investimento é o assunto mais técnico que tem dentro da consultoria financeira. Então, eu mesmo não monto a minha carteira de investimento. Eu delego ali para o próprio assessor que é da área e, obviamente, fico muito próximo dele. Qualquer mudança de mercado ou mudança na minha vida pessoal, a gente já ajusta a carteira. Então, se eu estou fazendo esse acompanhamento muito próximo. Então, essa é a principal indicação. E vale a pena, viu? Eu, como experiência própria, às vezes o brasileiro ele tem uma tendência, eu não vou abrir o quanto eu tenho, eu não vou deixar uma terceira pessoa visualizar o que eu tenho, o que eu ganho, o que eu tenho como rendimento, mas vale a pena tudo isso, porque você deixa na mão de uma pessoa especializada, uma pessoa que não vai te fazer perder, ela vai minimizar todos os problemas que você tem. Experiência própria, tudo que você tiver, guarda um pouquinho, mas esse pouquinho tem uma pessoa especializada ao seu lado para saber aonde guardar, em qual momento que você vai precisar desse dinheiro, se é a curto, médio, a longo prazo, né? Se você está guardando dinheiro para a faculdade dos teus filhos, então dá para se investir em algo a longo prazo. Eu estou guardando dinheiro para uma viagem do próximo ano, olha, a curto prazo. Então dá para você pensar algo positivo. Mas o cenário econômico é muito dinâmico no Brasil. E a gente está num cenário bem conturbado, né? De várias altas da taxa Selic, que para a maioria da população brasileira não é favorável. É um cenário muito bom para os investidores, né? E o nosso aplicativo, a gente consegue fazer a gestão do planejamento e até mesmo colocar os objetivos, os sonhos, tanto dos investimentos, o carro que quer comprar, a casa que quer comprar. Então, e tem o nosso acompanhamento de poder fazer isso, tornar isso real, né? Tem essa parte de milhas, né? Eu vou trazer uma coisa que parece ser básica, você comentou das viagens, tem essa parte de milhas, qual cartão de crédito que é bom, qual é ruim em termos de benefício, né? Porque em viagens, você consegue economizar uma boa quantia. Agradecendo a Fernanda e o Matheus pela participação. Fernanda, qual o seu Instagram para que as pessoas te procurem, tirem dúvidas também? Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Finanças com Fernanda. Obrigada. Matheus, qual o seu Instagram e também o Instagram da W1?
mateuschaibub.consultor, Instagram da W1 Consultoria. Só procurá-los, mandar lá um direct, que eles vão estar batendo papo diretamente com você. É isso aí. Hora do Consumidor.